Olá, boa noite. Eu me chamo Amanda Cristina Pereira Silva, o curso de Pedagogia na Universidade Federal de Goiás. Hoje eu vou apresentar para vocês uma proposta de ensino de língua portuguesa. A minha proposta é uma roda de leitura. Para que a gente alcance um nível inovador na educação, as práticas pedagógicas têm como professor no centro das ações, pois o mesmo assume um papel central no processo educacional, apesar deles não ser totalmente ou unicamente responsável em transformar a educação e variáveis que rodeiam. O professor é um detentor de conhecimento para o aluno. Essa perspectiva respeita as necessidades educacionais que são únicas e todos os fatores que interferem no processo, como sociais efetivos ou sua interferência no desenvolvimento do aluno. Antunes traz a prática bem-sucedida nas aulas de língua portuguesa, combatendo uma conduta alienada frequentemente nas escolas de ensino fundamental, pois o aluno delega ao professor o poder de correção. Defende que o aluno, ao revisar seu texto, se apropria de seu processo de construção de conhecimento linguístico em vários níveis, tornando-se, portanto, uma relevante ferramenta de desenvolvimento da autoria e autonomia do aluno, através de diversas metodologias de ensino. O objetivo e conteúdo. O objetivo da roda de leitura recai sobre a construção de uma comunidade de leitores, do gosto e disposição positiva para a leitura literária. A proposta enfatiza estratégias voltadas à leitura compartilhada e as situações nas quais as crianças escolhem o que ler, conversem e expressem opiniões sobre os textos lidos e ouvidos. Para esse ciclo, o foco é enfatizar atividades que elucidem a função social da leitura, circulação de textos na vida social, e principalmente por meio de rodas de leitura, que façam antecipações de informações com auxílio de recursos gráficos. A identificação e a comparação de informações são priorizados. Conteúdos a serem trabalhados na leitura: oralidade, interpretação de textos, reconhecimento de escritas e também autonomia do aluno no processo de leitura. Metodologia de ensino. Primeiro passo: sensibilização. O professor deve escolher o grupo de livros previamente, preparando o ambiente de leitura em círculo ou semicírculo. Pode também elaborar uma cenografia na sala de aula para poder variar a partir do tema ou do gênero a ser lido. A atividade de leitura será um álbum de acumulação de imagens, de rimas, de palavras. E para a compreensão do texto lido pelos estudantes será realizado e dado de questões, uma questão em cada lado. Sugere-se as seguintes questões para colar ou imprimir: meu personagem preferido, a parte da história que mais gostei, eu mudaria na história, achei engraçado quando, nada mais, não sabia que, quando comecei a ler, acreditava que, mas... Inicia pelas questões disparadoras. O que é acumular? O que podemos acumular? Vamos fazer um álbum de acumulação? Que livros caberiam nele? Vamos procurar livros para compor nosso álbum? Com essas perguntas, estimulam na prática uma espécie de curadoria de informações, seleções particulares no meio de leitura. Estabeleça expectativas antecipadoras no sentido com base na análise de estrutura e no universo temático das obras literárias. Nessa fase, como os alunos provavelmente estão se apropriando no sentido da escrita, se apoiam fortemente nas ilustrações para atribuir sentido, é importante convidá-los a folhear o livro e observar
o título, o nome do autor da obra, as características dos personagens e ações desses personagens, por meio de ilustração, com o apoio do conhecimento prévio dos estudantes. E vale considerar as respostas inusitadas, evitando impor um único sentido à leitura. Segundo passo, desenvolvimento. Indique que os estudantes se organizem em círculo ou semicírculos para que haja maior interação entre todos. Inicie a aula realizando a leitura da obra selecionada para esta atividade. Sugere-se que, durante a leitura, as páginas sejam exibidas para as crianças, a fim que possam apreciar as ilustrações e articulá-las no texto verbal. Esse cuidado permite uma compreensão mais potente do livro. Em relação aos contos acumulativos, é interessante que os estudantes recebam o convite para que participem da leitura, repetindo, por meio da memorização, em voz alta, as informações que se acumulam na narrativa. Em textos poéticos, observa-se que o aluno com repetição ocorre por meio das palavras que rimam, dos versos e das estrofes. Então, introduza momentos das discussões por meio dos estudantes, por meio da mediação do professor, apresentando pontos de vistas éticos e estéticos. Nesses momentos, os estudantes começam a criticar a seleção dos livros, respondendo as seguintes questões. Olha as imagens, o que se repete? O livro fala sobre o quê? O que está escrito no livro? Para que ele deve estar no álbum da acumulação? Também são realizadas comparações entre os livros e as sugestões literárias. Terceiro passo. Retomada. Preparação. O álbum de acumulação pode apresentar um formato de scrapbook, ou melhor, sendo estruturado em um caderno. Fechamento. Indique os alunos o registro das impressões do texto lido no álbum de acumulação, realizando apreciações que também variar da seguinte maneira: as capas do livro, os personagens que se repetem na narrativa, as partes que acumulam. Este slide não pode ser apresentado para os alunos, ele apenas resume o conteúdo de aula que você, professor, possa planejar. Orientações. Por meio da estratégia de dado, o estudante é convidado a realizar perguntas ao texto, respondendo com base na leitura da obra. O dado das perguntas pode ser preparado com a seguinte chave de leitura: meu personagem preferido foi, a parte da história que mais gostei, eu mudaria, acharia engraçado, não sabia que, quando comecei a ler, acreditava que. Para cada livro, pode ser escolhido um segmento para utilizar o dado, investigando a narrativa de maneira mais aprofundada. A avaliação. Ao final da aula, o professor deverá observar as crianças, realizando as leituras sugeridas, participando das atividades propostas. A avaliação ocorrerá no modo diagnosticado da leitura, onde o professor terá indícios de como serão seus alunos, no que tange não só a parte oral da leitura, como também a compreensão daquilo que está lendo. Partindo dessa observação, o professor se torna capaz de produzir material, ao mesmo propor atividades que melhorem a prática da leitura, segundo as dificuldades que foi possível perceber nesse primeiro momento, procurando assim direcionar melhor os objetivos e estratégias que desejam utilizar para fazer com que todos consigam ter êxito nessa questão. Fim.